Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Espero que estejam todos bem e hoje nós vamos continuar a 23ª semana, tá? Então, hoje nós estamos aqui na segunda-feira, dia 6 de setembro, 6/9. Nessa segunda-feira, dia 6/9, nós temos a nossa aula 3 com História e Geografia no livro e História e Geografia impressa sobre a independência do Brasil. Não esquecendo também que amanhã é o dia 7 de setembro, né? Feriado, dia da independência do Brasil. Não tem atividade, ok? Então, no livro de vocês de História e Geografia, nós estamos aqui na página 44 e 45 e é revendo o que eu aprendi, né? O que você vai rever aqui? Tudo que nós vimos ao longo deste livro aqui, certo? Um pouquinho de cada. Então, começa aqui lá, lembra do início do livro que falou sobre os pontos cardeais? Então, vocês vão rever isso aqui, ó. Então, ele está pedindo para você pintar os números ímpares, né? Começando pelo 1, né? Claro, na sequência, para formar o nome, né, da direção onde nasce o Sol. Feito isso, nas bolinhas aí, você vai colocar aqui o nome dos pontos cardeais, lembra? É só você pegar, pode pegar alguma referência, lembrando que a mão direita da menina sempre está para o lado do que o Sol nasce, né, que é o leste. Atrás é sempre o sul, na frente é sempre o norte e a mão esquerda sempre o oeste, que é o lado que o Sol se põe, ok? Aí você vai colocar o nome aí dos pontos cardeais. Essa número 2 você vai ler a tirinha, que a Mafalda está fazendo aí né, uma conversa sobre o nosso globo terrestre, que é uma das formas de representar o planeta, lembra? O globo terrestre tinha um planisfério, esse aí é o globo terrestre. Aí você vai responder essas perguntinhas aqui, ó. Qual o tipo de representação do planeta que a tirinha mostra, né? Essa tira aqui, ó, certo? E qual é a vantagem de um globo terrestre, né? Aí vocês lembram que o globo terrestre ele representa bem parecido com o que realmente a Terra é, né? De verdade. Isso é uma vantagem. Mas uma desvantagem é que não dá para ver tudo de uma vez na frente. Quando você está, como ele é redondo como uma bola, né? No caso, eu vejo um lado, mas eu não vejo o outro. Já no planisfério já dá para fazer isso. Aí aqui na letra B fala assim, quando Mafalda cita modelo reduzido, ela caracteriza qual elemento cartográfico, ou seja, qual elemento de um mapa, seja um planisfério ou seja um globo terrestre. Quando a gente fala que reduziu, a gente está falando da escala, né? A escala é o tamanho, quantas vezes eu consegui fazer menor que o tamanho real, né? Eu fiz a minha representação. A número 3, por que se considera que a humanidade surgiu da África? Tá vendo? Ele vai passando os assuntos que nós já vimos. Então, vocês lembram, né? Lembram dos vestígios, dos fósseis, né? Que foram encontrados e são estudados pelos arqueólogos, os paleontólogos, né? E tudo mais. Então, esse tipo de material, os mais antigos foram encontrados na África, né? Então, por esse motivo, a gente considera que teria sido ali, certo? Número 4, sobre o conceito de tecnologia, faça o que se pede. Aí a primeira está pedindo para você procurar no dicionário o que significa a palavra tecnologia e escrever aqui, tá? Já na letra B, ela pede para você dar uma explicação sobre por que o desenvolvimento tecnológico é importante para os seres vivos, ou seja, por que o ser humano aprender novas técnicas, aprender novas maneiras de fazer coisas, de inventar instrumentos, né? Para que isso ajuda no desenvolvimento da humanidade? E a número 5 é bem simples, você vai observar essa imagem, tá vendo aí, ó, da pré-história. Então você tem aqui um acampamento, né? Onde você já vê um grupo de pessoas vivendo no local, né? Já tem o fogo, já tem gente plantando e colhendo, né? Não é isso? Então, e aí você vai fazer o que está pedindo aqui na letra A. Circular na imagem 2 marcos que transformaram a vida dos seres humanos. Quando fala marcos, são pontos importantes da história que transformaram, né, a história da vida do ser humano aí. Então, quais foram esses 2 pontos, né? Um foi qual? Ele conseguiu desenvolver, controlar o quê? O fogo, né? E o outro foi a questão da agricultura. Acho que ele conseguiu plantar e colher para si mesmo e não precisou ficar indo de lugar em lugar mais igual ele fazia.
A letra B, você vai dar, pede assim, ó, nomeie esses marcos e explica a importância de cada um para a humanidade. Essa aqui, para você observar, ele é oral, ou seja, é mais para conversar, tá? A letra A, no caso, é para fazer na imagem, você vai circular na imagem, mas a letra B é mais para conversar. Mas se você quiser responder, pode responder aí embaixo, né? Que a importância, por que que foi importante, né? O ser humano conseguir dominar o fogo, por que foi importante o ser humano conseguir aprender a mexer com a agricultura, plantar e colher, né? Por que que isso foi importante para a humanidade? Então é isso, gente. Aqui na página 44 e 45 é só uma revisãozinha de tudo um pouquinho que nós vimos nesse livro durante todo o percurso das unidades, né? E aqui na atividade impressa, essa aula 3, em História e Geografia, nós trazemos a data comemorativa de amanhã, 7 de setembro, né? Como amanhã é feriado, nós vamos falar sobre isso hoje. Então, o que é que se comemora amanhã, dia 7 de setembro? A independência do Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, há muitos séculos, né? Quem passou a tomar conta aqui das terras brasileiras, que praticamente só tinha mesmo os indígenas que viviam aqui naturalmente há muito tempo. Então, quem tomou conta foi Portugal, né? Um país lá da Europa. E por muito tempo Portugal ele foi dono do nosso Brasil, sabia disso? Então, tudo que a gente fazia, as riquezas que a gente tinha, tudo ia para Portugal, pouca coisa ficava aqui. Então, nós chamamos isso de colonização. Nós somos colonizados por Portugal. Mas chegou um tempo, né, e nessas datas aqui de 1822, um pouquinho antes até, começaram a população a se cansar, né, disso, a se cansar dessa dominação de Portugal, de tudo que fazia daqui, de nossas riquezas e tudo para lá. Então começou-se a ter muitas revoltas, o povo começou a fazer muitas revoltas, e pedir a independência do Brasil. O que significa isso? A gente não depender mais de Portugal, né? Portugal não ser mais dono do Brasil. Então, e isso aconteceu finalmente, né? Na época, esse personagem que você está vendo aqui, né? Que é o filho de Dom João, que era o rei de Portugal na época, ele era o Dom Pedro I e ele estava cuidando do Brasil para o pai dele, no caso. Só que ele viveu aqui praticamente a vida dele toda. Então, ele como representante de Portugal, ele cuidava do Brasil, mas ele viu que as coisas estavam ficando, né, fora de controle, que a população queria, né, precisava da independência do Brasil, de cortar o laço com Portugal em questão de administração, né? E com muitas pressões políticas, acabou-se ele tendo que assinar a independência do Brasil. E é isso que marca esse período aí, né? Aí nós temos alguns fatos históricos que aconteceu naquele dia que foi assinado, né? Que foi oficializado isso aí, colocado no documento, dia 7 de setembro. Nós temos aqui José Bonifácio, né? Que era uma pessoa muito importante na época, influenciou Dom Pedro a ficar no Brasil, a não ir embora, a cuidar, né, do Brasil. Ele recebeu o título de patriarca da independência. No dia 7 de setembro em si, né, de 1822, houve uma revolta em Santos, né? Dizem que, conta a história que às margens do rio Ipiranga, né, do riacho Ipiranga, que é um rio muito famoso lá, houve-se então as falas, né? As falas de Dom Pedro, que aí até mostra aí como se ele estivesse falando aqui, ó, né? Você pode observar aqui dizendo: brasileiros, as cortes de Lisboa, que é a capital de Portugal, né, querem escravizar-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. Estamos separados de Portugal. Independência ou morte. Então conta a história, né, conta a lenda, que ele teria gritado independência ou morte. E aí acabou por assinar esse documento e desvinculou, ou seja, o que é desvincular? Cortou a ligação com Portugal. E nesse dia, no caso, né, nós tivemos a independência do Brasil. O Brasil passava a ser dono de si mesmo, não tinha mais que ser colonizado, né, prestar contas a Portugal. Então, sobre isso, você vai fazer essa atividade bem simples aqui, ó. Você vai encontrar nesse caça-palavras as respostas das perguntas que estão lá embaixo. Você não precisa responder as perguntas
ali no papel, ali na frente. Você basta pegar e responder circulando no próprio caça-palavras, tá? Então, por exemplo, quem colonizou o Brasil? Quem era dono do Brasil, no caso, colonizou? Não era Portugal? Então, você vai procurar Portugal aí no caça-palavras e circular. E assim por diante. Você vai responder as outras perguntas, certo? De acordo com o que a gente explicou aqui, de acordo com a história do Brasil, ok? É uma atividade simples para lembrar um pouco da história do que aconteceu, né? Nesse momento tão importante que foi a independência do Brasil, ok? Até a próxima e aproveitem o feriado.